E se eu te disser que você não se torna adulto com 18 anos? Isso mesmo. Se você está na fase entre 18, 19 anos ou abaixo desta idade, vou te dizer que tu não se tornas adulto. Eu sou Jusceline Almeida e nesse vídeo eu vou falar sobre a fase adulta. Sim, quando nós somos crianças, adolescentes, há uma denominação que nem devia fazer parte, que é chamada pré-adolescência, que é caracterizada entre os 11 a 13 anos de idade, que é a fase antes da considerada adolescência, que é a partir dos 14 aos 17 anos de idade. Ela nem devia existir, mas prontos. Se você está abaixo mesmo, né, de 17 anos, saiba que você não vai se tornar adulto com 18 anos. Porque antes de percebermos isso, vamos que é realmente fase adulta. Fase adulta normalmente é considerada aquela em que você passa a completar 18, a maioridade terá 18 anos de idade e você passa a ser alguém adulto, responsável para assumir certas responsabilidades. Aparentemente, na idade, é a partir dos 18 anos que você passa a ter acesso a documentos que outrora só eram possíveis para maiores de idade, como ter uma conta bancária, fazer certas formações como fazer a escola de condução, conduzir praticamente também, né? E muitas outras coisas que passam a ser permitidas, sem falar das regras que normalmente são impostas em casa, que os pais ou responsáveis da família normalmente dizem que você só vai passar a fazer certas coisas quando você tiver 18 anos. Mas a pergunta tá, e por que eu não posso ser adulta antes dos 18? Será que eu não posso ser adulto antes dos 18? Aí que está a minha explanação. Tu não se tornas adulto quando tu completas 18 anos. Porque o que vai definir o teu grau de responsabilidade realmente, porque as pessoas pensam que não, quando tiver 18 anos vai ser mais responsável, vai ser mais independente, vai conseguir certas coisas, vai poder trabalhar e tudo mais. Por que só aos 18 anos? Eu faço essa questão justamente para remeter a outra questão, que é, e se você chegar aos 18 anos e não tiver nada disso, nem a metade do que você idealizou que poderia ter quando tivesse 18 anos? Choque de realidade. Eu vou te contar tudo aquilo que ninguém me contou e que você deva saber. Se você está abaixo dos 18 anos, você não é uma pessoa adulta por ter 18 anos. Você não é uma pessoa responsável por ter 18 anos. Se você nunca foi responsável ao longo da tua vida, você não vai ser responsável quando fizer 18 anos. O que acontece? As pessoas fazem parecer que 18 anos é a fase em que começa tudo, em que você automaticamente vai ser uma pessoa diferente. E não é realmente assim, porque, vamos ser sinceros, idade são só números.
O que vai ditar realmente se você é um adulto ou não é o nível de maturidade que você tem para encarar certas situações e para assumir certas responsabilidades. É isso que vai fazer de ti um adulto. E se você não trabalha nisso agora que você é um adolescente, não sei, pré-adolescente, você não vai se tornar um adulto responsável, um adulto que assume compromissos, que tem projetos, que tem visões e tudo mais. Não vai ser uma pessoa próspera se você não trabalhar nisso agora. Eu trago uma experiência bem prática. Eu, normalmente, sempre foi assim na minha vida, né? A idade que eu tenho atualmente nunca é percebida aos olhos das pessoas. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, as pessoas diziam, eu sofri uma transformação física também aí, muito, muito cruzada, mas pronto. As pessoas diziam que não, eu parecia que tinha 12 anos. E quando eu atingi a fase dos 18 anos, as pessoas diziam que eu tinha 15 anos. Como assim diziam? Sim, eu não tenho 18 anos. E atualmente dizem que eu tenho. E eu sei que você pensou também que eu tenho 18 anos. Mas na verdade eu já saí de lá. Não vou dizer faz muito tempo, mas eu não tenho 18 nem 19 anos de idade. Mas as pessoas julgam pela minha aparência. Dizem que eu não sou maior de idade por conta da minha aparência. E eu gosto realmente disso. Eu gosto mesmo muito. Por quê? Porque eu prefiro ter uma aparência mais nova e uma mentalidade mais adulta do que ter uma idade avançada e ter uma mentalidade infantil ou prematura. Então, é algo bom. E eu vou dizer, por experiência própria, é mais fácil, é melhor quando alguém chega para ti e consegue falar contigo e ver que você é uma pessoa madura e depois dizer, oh, tu só tens mesmo essa idade. Por quê? Porque você, ao conversar, ao interagir, você consegue falar como um adulto. E é sobre isso que eu quero falar agora. Não sobre a tua aparência, mas sim sobre o que você deve fazer para se tornar realmente um adulto. E esquece já os 18 anos que você vai ter carro, que você vai ter casa. Podes ter casa, podes ter carro, podes ter tudo aquilo que você queria, mas não romantize isso. Por quê? Porque a fase adulta não é uma porta para você ter tudo aquilo que você não podia ter. Simplesmente é só uma fase que te dá passaporte para você se tornar uma pessoa diferente e ter mais responsabilidades perante a sociedade. Então esquece isso de você querer fazer coisas e esquece. Você não se torna adulto com 18 anos. E mesmo com 18 anos é algo que te dá o passaporte para a fase adulta. E como é que eu percebi isso? Eu percebi isso aos 20 anos. Eu percebi isso aos 20 anos, atualmente. Eu digo que talvez eu esteja a passar pela crise dos 20, mas eu prefiro chamar isso de crise adulta, porque ninguém me preparou para isso. Eu romantizei tanto a fase adulta, mas tanto, que hoje eu estou em choque, porque eu não achava que seria tudo isso que eu estou a passar agora. Para começar, quando eu completei 18 anos, ninguém me falou. Quando eu completei 18 anos, automaticamente que eu me tornei responsável pelas minhas coisas, o que tinha que ser normal para mim, mas foi algo que eu tinha que me adaptar. Porque a minha, a minha família, né, em particular, eu tratei meu bilhete pela primeira vez sozinha, aos 18 anos. Eu tinha mesmo 18 anos, quando meu bilhete caducou. E foi algo muito... O que eu estou a fazer aqui? Parecia algo normal, né? Mas fez muita diferença na minha vida. E não só parou por aí. Eu quis abrir uma conta bancária
Ninguém me falou sobre nada que eu tenho que fazer. Eu fui à busca dos documentos, tratei de mim, enfrentei filas e horas no banco para poder adquirir o cartão. Eu falei, o que é isso? Eu começaram a surgir mais despesas e eu não trabalho. Então, assim, eu sou empreendedora, assim, desde mais pequena eu gosto de fazer negócios e vender, mas eu nunca trabalhei. E aí, eu não sei se eu quero, mas pronto, isso não é conversa pra aqui. E eu tinha que cobrir as minhas despesas, porque eu tinha que pagar. Prontos, entenderam? Mas o que? Eu ficava doente, eu fico doente até hoje, né? Que é normal de todo ser humano. Eu vou ao hospital sozinha. No princípio eu ainda tinha muita dificuldade. Como assim eu vou no hospital? Epá, o que é que eu tenho? Cadê a minha mãe para dizer o que é que eu tenho? Hum? Porque eu estava acostumada, a minha mãe dizia, ela passou a noite assim, 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 tá sentindo isso, isso. E aí eu dizia, mesmo isso, mesmo isso. Eu tenho que explicar o que é que eu sinto. Epá, eu sou da área de saúde. Sou técnica da área de saúde, mas, poxa, explicar o que é que eu sinto, o que é que eu estou a sentir. Foi uma dificuldade também minha. É, ir a lugares, tipo, participar a workshops e tudo mais. Eu falo assim, epá, desenvolvimento pessoal é algo muito importante. Comecei a fazer formações, cursos, e algumas formações de lá para cá. Felizmente, não sou aquela adulta que está aqui e nunca fez nenhum tipo de formação, nunca pisou um centro de formação, nem que for um daqui mesmo da rua, né? Fiz formações para me capacitar. Estou a projetar coisas, tenho um monte de sonhos, um monte de projetos e eu estou a lutar para desenvolvê-los e não sair dos eixos, porque aí é que está. Muitas vezes quando nós pensamos, não, já somos adultos, temos 18 anos, né? Nós pensamos, enquanto adolescentes, quando você tiver 18 anos, você é independente. Independente de quê? De quê? Me explica ainda. Que tipo de independência? Porque se você dizer independência total, minha querida, meu querido, tu estás enganado. Tenho que te contar isso. Eu não posso te mentir. Tu não vais ser independente aos 18 anos. Esquece mesmo já isso. De independência. E a tal famosa independência é a independência financeira. Eu tô aqui, aos 20 e poucos anos, à procura dessa independência financeira. Não, quando tiver um emprego, você pode ter emprego, pode trabalhar. A casa onde você vive é de quem? Não vai me dizer que você é herdeiro, que você tem casa, que você. Pronto, pode alugar uma casa. A comida que você come, quem paga? A energia, quem paga? A água, quem paga? A alimentação. Então esquece. Tu não és independente. Tu dependes de alguma. Você vai sempre depender de alguém para alguma coisa. Antes de você sair, se quer ser independente, sai da casa dos pais. É assim, posso dizer, ele é uma pessoa independente que paga as suas contas. Você não paga as suas contas, você paga aquilo que você gasta para benefício próprio. Pertence? É isso. Então, você vai ter estabilidade. O termo que ninguém te ensinou. O termo que ninguém falou contigo, que ninguém te explicou o que é isso. Só te falaram independência. E você não é nem. Você não é independente, não vai ser independente aos 18 anos. Pode levar tempo, cada um tem o seu tempo, mas 18 anos não vai te dar.
fiz 18 anos, já sou independente. Tu tens que ir à busca, porque por que eu disse isso? Porque normalmente adolescentes tendem a imaginar, a idealizar, romantizar mesmo a independência. Por que eu digo romantizar? Porque eles acham que aos 18 anos vão ter isso, enquanto que eles podem começar a trabalhar para que aos 18 anos seja um caminho para o processo e chegar mais rápido aonde eles querem chegar, que é a famosa estabilidade, não independência. A famosa estabilidade. 18 anos você é como se estivesse a engatear. Estás a engatear 18, 19 anos, 20 anos, você vai perceber, eu posso levantar. Vai ficar, levantas, cai, que é a famosa que? Crise dos 20. Até você chegar aos 20 e pouco, 20 mais 20, 25, 26, 27, quase aos 30, é que você começa a andar. E aqui só começa a andar aos 40. Cada um está no processo. Cada um está nesta descoberta de saber o que fazer, para onde ir. Então não esquece que 18 anos você vai ter tudo isso. Você não se capacitou, não fez formação. Que formação que você fez até agora? Você tem um empreendimento? Tens um trabalho? Tens uma renda? Tens uma fonte de renda boa o suficiente para te tornar independente? Se não tens, esquece já a independência. Tu vais ter estabilidade. E essa estabilidade você também vai ganhando aos poucos. Essa estabilidade vai ganhando aos poucos, minha querida, meu querido. Por quê? Porque você vai ter que se capacitar para tal. Porque você não pode dizer que tem estabilidade, sendo que você depende dos teus pais para tudo. Para comprar até os teus produtos de higiene. Dependes dos teus pais para comprarem, ou dos teus responsáveis de casa, nem encarregados para comprarem. Então não vem me dizer que você é independente. Você não é independente. Independência não é isso. Então esquece. Você não é adulto por ter 18 anos. Você torna-se adulto depois dos 18 anos. Mas eu não estou a falar aqui sobre você ter a mentalidade, porque a mentalidade vem antes da idade. Se você acatar isto, você vai perceber que a fase adulta não é sobre idade, mas sim sobre o que você consegue fazer para se tornar aquela pessoa, um adulto. Exatamente. Infelizmente, atualmente, há muitos adultos imaturos. São pessoas grandes, são só pessoas grandes e que têm uma idade adulta, porque ser adulto é ter maturidade para tal. E essa maturidade trabalha-se antes. Você nunca pode chegar a uma prova sem estudar, sem preparar-se. Então, eu digo, se você tem entre os 17, 15, 16, 17 anos de idade e estás a achar que vais ser independente aos 18, por favor, capacite. Capacite, faça formações, frequente lugares de pessoas grandes, já que você quer se tornar uma pessoa grande, uma pessoa adulta. Não deixe que ninguém te menospreze por seres jovem ou por seres menor de idade atualmente. Tu és só menor de idade, mas aqui tu tens que ser maior do que até aqueles que têm 20 anos ou 30 anos e por aí. Então é isso. É isso. Então, nessa transição da adolescência para a fase adulta, procura se capacitar, procura estudar mais e se aproximar mais daquilo que você considera que é o teu ponto de referência para você achar ou encontrar a fase adulta. Eu tô aqui. Eu só descobri o que é ser adulta ano passado, para este ano, quando eu cheguei na fase dos 20, porque
Veio 18 anos, em que eu achei que ia ser adulta, ia conseguir fazer viagens, ter carro, ter a conta bancária independente, né? Ser independente financeiramente. Eu julguei que seria assim. Julguei, eu gabava, meus filhos. Costumo te chamar filhos. Eu gabava-me. Mas olha, eu tô aqui com 20 anos. Eu nem tenho carro, não tenho casa. Felizmente, eu já não dependo 100% dos meus pais para todos. O mínimo que você precisa de ter é saber pagar as suas coisas pessoais, tipo produtos de higiene. Você gosta de fazer skincare, compra as tuas, se você já consegue comprar as tuas coisinhas, já estás no bom caminho. E é isso que me dá certeza de que eu estou no bom caminho. Eu estou na descoberta, eu estou na fase de adaptação, da fase adulta, né? E aos 19 anos eu comecei a ver que, como assim? Passou 18 anos. E as coisas, em vez de estarem mais fáceis, têm se tornado mais difíceis ainda. E é aí que tá, não. Quando tiver 18 anos, as coisas não vão ser mais da mesma forma. Realmente não vão ser, porque vão ser piores. E se você é adulto e a tua vida tá muito boa, tipo, não tem estresse. Eu não estou a falar sobre dinheiro, ainda não estou a falar sobre dinheiro. Estás mesmo bem, a 100%, estás mesmo bem. E você entrou para a fase adulta agora. Estás na fase dos 18 aos 20 e poucos anos, antes dos 25. Você não é adulto, desculpa-me lá, mas você não é adulto. Não estás na fase de estar bem. Eu não vou dizer que não, todos nós temos que sofrer e tudo. É mesmo, sim, porque é um choque de realidade. Acordar para a vida é um choque de realidade. Mesmo aqueles que têm tudo aquilo que um dia, outrora, sonharam ter, alcançar a famosa independência financeira, para o processo para alcançar essa independência financeira, nada vem de mão beijada. Foi doloroso. Foi doloroso, teve que fazer sacrifícios. E a fase adulta resume-se a isso. É a fase de sacrifícios. Porque onde que você tem que pesar? Se vais dormir ou se vais estudar aquele projeto que você tanto quer realizar? Se vais sair com os amigos ou se você vai ficar a estudar aquele projeto que você tanto idealizou? Se vais curtir ou se vais economizar dinheiro para poder comprar tal coisa que vai te ajudar a crescer. Então é isso, a fase adulta é a fase de sacrifícios, em que você chega no final do dia esgotado, cansado. Pode até não ter um emprego, pode até não ter emprego. Só a escola, né, o estudo, dá cabo de ti, dá mesmo cabo de ti. Eu tô a sentir que esse vídeo tá sendo um desabafo, mas eu quero preparar-vos para aquilo que ninguém me preparou. E as pessoas fazem perceber que, e quando você chegar na fase adulta, aqui já estou a falar sobre você estar lá. Quando chegares lá na fase adulta, ou se você está na fase adulta, saiba que você não precisa de ser forte o tempo inteiro. A vulnerabilidade é uma característica que deve fazer parte de todo ser humano, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós temos sentimentos, temos fraquezas, e temos formas diferentes de lidar com as coisas. Então, por isso, não se esgotes tanto, não normalizes
sofrimento na fase adulta. Faz parte do processo, sim, tenho que admitir que faz parte. Mas se permita ser vulnerável. Quando não tiver nas tuas possibilidades de segurar, solta. Quando você tiver naquele choque de realidade em que você percebeu que a fase adulta não é assim tão bela como você imaginou, solta. Vá a algum lugar que você sinta aconchego, faça alguma coisa, tenha hobby. Se você não tem hobby, vai já ver outro meu vídeo que eu falo sobre isso. Então, tenha hobby, quer seja leitura, pintar, desenhar, escrever, cantar, dançar. Faça alguma coisa que torne-se, né, o teu refúgio em momentos de crise. Eu estou na crise dos 20. Todos que estão na casa dos 20 a 25 anos estão na fase, estão nessa crise dos 20. E é isso. Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo longo e que eu fiz só assim. Acordei e fiz. Tanto que eu nem desfiz as minhas tranças. Eu tô com esse lenço porque é tempo de frio e eu sou uma pessoa muito vulnerável a pegar, né, da tosse, pegar um resfriado mesmo. Então eu parei, pensei, comecei a refletir. Já faz muito tempo não, já faz algum tempo que eu não faço um vídeo assim, um vídeo bem elaborado. Mas não é bem elaborado porque eu acordei agora. E por que eu não tenho feito? Estou na crise dos 20, tempo. Eu estou a lutar contra o tempo e as responsabilidades que eu tenho que cumprir. Todos os dias eu peso o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar de lado. E nesse momento eu estou a fazer esse vídeo, não porque eu tive tempo para fazer esse vídeo, é que eu deixei uma atividade de lado, uma atividade que nem é insignificante, é mesmo importante. Mas quando não dá, quando você está na exaustão, solta. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar justamente sobre isso, sobre a fase adulta. E vai ter parte 2. Não vai ser parte 2, mas vai ter continuação sobre esse tema de uma forma mais elaborada, com uma boa preparação. Vocês sabem que eu visto a rigor, então é isso. Mas nesses poucos minutos, 20 e poucos minutos que eu fiquei aqui, eu tive tempo para gravar um vídeo e falar sobre justamente esse tema, a fase adulta. Então é isso, já curta, deixa o seu like, né? Siga, até já esqueci como é que se diz. Se inscreva. Se inscreva se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.